No dia 12 de março de 1992, o policial militar Chad Langford, da região de Redstone Arsenal, próxima à cidade de Huntersville, estado do Alabama, Estados Unidos, estava de patrulha como sempre. De repente, por volta das 7h40 da noite, Chad solicitou reforços para investigar um carro suspeito que estava aparentemente abandonado. Apesar do pedido de reforço, aquele era apenas um procedimento padrão para a abordagem desse tipo de situação. Afinal, não é recomendável que um policial investigue um carro suspeito sozinho. Então, para os policiais militares que foram atender o chamado de Chad e para a central que recebeu seu pedido de reforço, tudo não passava de rotina e provavelmente eles no máximo teriam que guinchar um veículo irregular. Porém, quando o reforço chegou ao local, não encontraram Chad e nem o carro suspeito. Ao olharem em volta, encontraram no meio da estrada a abraçadeira de policial militar de Chad, seu rádio portátil e sua carteira de identidade militar, colocada de forma organizada uma ao lado da outra, bem no meio da rua. Os policiais então se espalharam para vasculhar a área e a cerca de 400 metros de distância do local onde foram encontrados os objetos de Chad, eles encontraram a sua viatura e ao lado estava o próprio Chad jogado ao chão. Chad estava sangrando bastante devido a um ferimento à bala na cabeça. O seu boné estava enfiado em sua boca, a correia de sua pistola estava amarrada em volta de seus tornozelos, o cabo do radar de sua viatura estava enrolado em volta de seu pescoço, um dos pulsos estava preso na algema e sua pistola estava acima do ombro, ao lado da cabeça. Foi constatado que a pistola disparou 2 vezes, um dos projéteis estava na cabeça de Chad e o outro nunca foi encontrado. Em suas mãos haviam 2 mensagens rabiscadas, em uma dizia 3 de março e na outra Robert. Apesar de tudo, Chad ainda estava vivo e foi levado às pressas para o hospital, mas infelizmente não sobreviveu. A Divisão de Investigação Criminal do Exército cuidou do caso e depois de 4 meses emitiram um relatório informando que Chad havia tirado a própria vida. Para justificar essa conclusão, o relatório estava cheio de avaliações bem negativas sobre o suposto estado mental de Chad, principalmente depois de ele ter sido abandonado por sua namorada pouco tempo antes do incidente. Quanto ao motivo de Chad ter chamado reforços diante de um carro suspeito e ter sido encontrado com os tornozelos amarrados e com o boné na boca, o relatório diz que o carro suspeito nunca existiu e que tudo foi inventado por Chad, que queria ser lembrado como um herói que perdeu a vida no cumprimento de seu dever e não como alguém que tirou a própria vida. Porém, é claro que o relatório não convenceu ninguém que conhecia Chad, principalmente seus familiares. Jim Langford, pai de Chad, contou que nos 3 meses anteriores ao incidente que tirou a vida de Chad, seu filho havia contado que estava trabalhando em uma investigação secreta que envolvia a venda ilegal de drogas e armas entre os militares da base em que ele trabalhava. Chad nunca deu muitos detalhes para seu pai, mas toda vez que eles conversavam, ele dava algumas pistas, como em certa vez que ele informou que se fosse descoberto, tirariam sua vida. Jim conta que insistiu para o filho abandonar essa missão, mas Chad disse que não tinha mais como voltar atrás. 14 dias antes do incidente, que vitimou Chad, ele disse a seu pai que ficaria 14 dias sem entrar em contato, e justamente então 14 dias depois, ele perdeu a vida. Investigando mais a fundo, Jim ainda conseguiu descobrir que Chad não havia sido abandonado por sua namorada, Roshani, mas sim que ele havia terminado com ela poucos dias antes de sua morte. E Roshani conta que Chad já estava há algum tempo agindo de maneira estranha, o que bate com as informações de Jim, que relata que o filho estava tenso devido ao seu trabalho investigativo sobre ilegalidades ocorridas na base. Outra questão estranha do caso é que os militares não chamaram as autoridades locais para também tomar ciência do caso. Quando um crime ocorre, mesmo que este envolva o militar, os policiais, legistas e demais autoridades civis devem ser chamadas para que pelo menos trabalhem em conjunto e registrem o caso, mas isso não foi feito,
a polícia nem sequer ficou sabendo do incidente. Outra informação que veio à tona é que no dia da morte de Chad foram feitas barricadas em ruas próximas do local assim que Chad foi encontrado, e essas barricadas pararam 2 veículos, cada um com um homem no volante, e estes 2 homens foram liberados sem serem questionados. Não foram feitas anotações sobre a descrição dos homens e dos carros, nem foi anotado seus nomes ou informações dos veículos, nem mesmo solicitado documentos. Além disso, no rádio, nas algemas encontradas com Chad, foram encontradas impressões digitais desconhecidas que nunca foram devidamente checadas. Para Jim e para a maioria das pessoas que conheceram o caso, Chad acabou se aprofundando tanto nesse suposto esquema ilegal que ele estava investigando, que chegou em militares de alta patente. Estes, por sua vez, usaram de sua influência para eliminar Chad. O programa de televisão dos Estados Unidos, Unsolved Mysteries, fez uma matéria sobre este caso e, como consequência, o exército americano reabriu o caso e iniciou novas investigações, mas os resultados dessa nova iniciativa nunca foram divulgados. E a pergunta que ficou é: será que realmente Chad estava perturbado e simplesmente tirou a própria vida? Ou será que ele realmente chegou bem fundo em algum esquema ilegal dos militares? E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal, vire membro se puder, clicando em Seja Membro, e me siga lá no Instagram.